Olha, o tempo, isso que tu falaste, disseste, tu me falaste sobre o tempo, quando tu falaste do tempo de Jesus, 1900 e quê? 1986. 1986. Aí, 1986, se nós colocamos em tipologia, num tipo, vamos dizer, presta atenção que com a idade de 12 anos, não se soube, não se sabia essa idade de Jesus, com esses anos, com 12 anos, com essa idade de Jesus. Já o número 13, a idade de número 13, daí para frente, 13 em diante, 12 anos, mas 13 são, ou 13, porque do 12 já vai cumprir os 13 anos. Quando saiu o cometa Halley, em 1986. Olha como que com 12 anos também Jesus, de 12 a 33 anos, esteve no meio deles e não se sabe da história. São 20 anos, não é verdade? Mas tu tens que contar pelo 13, como o primeiro ano, ou seja, que seriam 20 anos. Mas como se usa a palavra em torno de 20 anos, olha por onde está em torno de meia hora de silêncio. Uns 20 anos e mais alguma coisa, quase meia hora. Vamos ir vendo essa perspectiva, ou nessa perspectiva, aos 20 anos, de 12 a 33 anos, se contamos desde os 13, são 20 anos até 33. Não se soube coisa alguma de Jesus. Um mistério, isso é um mistério. Depois, quando começou o seu ministério, continuou sendo um mistério, porque estava no meio deles. E nem sabiam quem ele era. Ou seja, que dentro da meia hora de Jesus, na última hora final, são 20 anos. Dentro da meia hora de Jesus, no final, são 20 anos. Aí estiveram os 3 anos e meio incluídos aí. De silêncio. Esse é um ângulo, tem que ver por todos os ângulos. Esse é um ângulo. Os 3 anos e meio incluídos aí, na meia hora de silêncio. Presta atenção que o mistério, o último ministério final vai estar nos últimos 3 anos e meio, vai estar no ministério. E depois desse ministério diz que serão contados, Apocalipse 11, e depois 3 anos e meio da grande tribulação, que corresponde, também pertencem à semana número 70 da profecia de Daniel. Mas no desenho que o irmão Branham faz, que foi o último que ele fez quando ele foi pregar as 70 semanas de Daniel, ele coloca e põe a igreja. Aqui está o desenho. Põe a igreja nesse tempo onde se detém-se para a semana número 70, mas a semana, não a semana número 70 correndo no seu fim, dentro, senão que o tempo entre a restauração do templo e essa semana, esse começo de ministério foi, ele escreveu aí, que desde a 69 a 70, olha como ele coloca isso aí. Esse desenho é o desenho que ele usou na pregação da semana número 70 de Daniel, na pregação da número... E ele coloca aqui no meio, between, traduziram aqui como between, no meio, o tempo entre a 69 e a 70 semanas, ou seja, daqui até aqui, nesse entremeio, que corresponde... Aqui seria da 69 para trás. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, desde a 69 para trás, até que comece
o ciclo da igreja. E ele escreve aí que põe essa parte aqui que é das eras, ele põe desde a semana número 69 até a 70. E aqui, ele põe aqui, depois da igreja, ele coloca aqui a imagem dos pés de ferro de barro cozido. Quando está na imagem dos pés de ferro e de barro cozido, onde se sobe, e a igreja ele põe em cima na pedra angular, o rapto depois da sétima era. E começa essa parte, ele coloca aí a semana número 70 aqui, e coloca o ministério de 3 anos e meio. E os 3 anos e meio onde estão na ceia das bodas do Cordeiro. Mas tudo isso, como é uma coisa que, ou algo que, colocá-lo assim, não se pode pegar e colocar com exatidão. Aqui começa, sempre tem um tempo, mas como tudo isso vem em entrelaçamento, pois olha, essa parte onde ele diz que se sobe, enquanto se está na ceia, os judeus vêm e recebem o Senhor, e ele coloca muitas vezes que esse era o tempo da grande tribulação. Mas isso corresponde ou cabe a quando estamos, que é o subir da noiva no fim das eras, no fim da dispensação da graça, onde sobe-se a era da pedra angular e onde se está ceando. A era da pedra angular está ceando esse alimento escondido, representa isso, a ceia das bodas do Cordeiro. Ao estar aí, isso está também representando o tempo onde os judeus vão ver, que é dentro desse ministério de tempo, que opõe 3 anos e meio, coloca o irmão William como 3 anos e meio, pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, sempre é em torno, ao redor. E se os 7 anos estão dentro do tempo onde é o ano 56, estamos então bem adiantados nisso, porque com os anos de atraso que tem e os dias a mais que o calendário tem, nos puxa muito para trás. Consome-se quase um ano nisso, puxando para trás. Quase que se consome o ano 30. E quase nos está colocando em 29, fazendo a subtração de tudo isso. Sempre falamos que não estamos baseados em datas, mas temos que estar em expectativa, em alerta, porque quanto mais vai se aproximando o cumprimento das coisas, mais vai se identificando mais claramente, mais precisamente tudo. E muito mais nós podemos colocar vigilantes, em alertas, porque a igreja foi colocada em alerta desde o princípio, desde quando Jesus estava dizendo, quando essas coisas comecem a acontecer, erguei-vos, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Olhem, desde lá. Mas cada vez que tu vais te aproximando das promessas, mais tem que levar as coisas mais a sério. Não que não se levasse a sério nesse tempo, mas tem que estar em alerta, de prontidão, e também nas datas. A pessoa não baseia a sua fé nas datas. É como uma vez o irmão William respondeu uma pessoa que tinha falado com ele, não, tu já tens tantos anos, Miguel tem tantos anos. Ele não podemos basear nossa fé em eras, na idade de uma pessoa, não. Deus pode manter viva uma pessoa por 200 anos se Ele quiser, ou seja, que nós não podemos também basear nossa fé nas promessas da transformação, não podemos basá-la, não, é porque falta tanto tempo, isso aqui, a outra coisa, não. Temos de estar, não podemos ser ignorantes, ignorar tudo isso, senão que se fala também de todas essas coisas, mas olha, se está dentro o cumprimento de todas as promessas, dentro de um intervalo de tempo, e como é o último tempo, é o tempo final, o tempo do fim é o fim do tempo, é a grande tribulação. Aí tudo termina, aí no fim disso, no final. Mas antes disso tem uma série de acontecimentos que vão estar acontecendo, onde
Tem-se que ter um começo e um início. Por isso que disse, se a gente soubesse quando começar a grande tribulação, saberíamos quando começam esses 3 anos e meio de ministério. Pode ser mais, eu falei, podem ser menos, mas está em torno disso. Agora, falando do sinal, olha como tudo está correndo rapidamente. Aqui, o ano 50, que é o ano de jubileu, cai entre esse ano e o outro ano. E o ano 50 é o ano de libertação e representa muitas coisas o jubileu. Diz que é o subir da noiva, a elevação da noiva. Consequentemente, tem que ter algo que vai estar acontecendo também com o povo hebreu. Porque tudo é num entrelaçamento, aonde unicamente existe alimento, tem maná. É hoje, é na era da pedra angular. As eras terminaram, a dispensação terminou. Se lhes perdeu a coluna de fogo, perderam de vista a coluna de fogo. O mundo, porque vamos colocar, se lhes perdeu, porém, Deus guardou. Vejam como os anos de abundância, isso representa aí, no tempo de José, os anos de abundância, no tempo de José, na primeira vinda representa onde ele estava aí, foi tudo onde ele foi vendido. A segunda vez, quando ele está no meio do povo do Egito, armazenando alimento. Nas 7 eras, houve abundância. E aparentemente na era da pedra angular tem escassez. Aparentemente, isso foi tudo que terminou tudo. O que foi que aconteceu aqui? Mas José tinha armazenado do lado. Ou seja, Deus disse para o irmão Branham, armazena alimento. Vejam essa, guarda alimento, guarda essa parte. O irmão William também armazena. Foi para Elias quem disse, se lhe disse a Elias, ele numa mensagem disse que uma coisa é armazenar e outra coisa é repartir esse alimento. E se foi guardado num lugar, lemos isso no domingo, quem tem a chave para abrir esse lugar? Alguém tem que ter a chave. E o irmão Branham já falou bem claro aí, e não tem chave mestra. Ou seja, que é um jogo de chaves. Eu te darei as chaves do inferno e da morte. É um jogo de chaves. Ou seja, Jesus, quando ele disse, eu tenho as chaves do inferno e da morte, pois ele as arrebatou. Aí as chaves. E por outro lado, vê que a Pedro lhe foi dada a chave do reino para Pedro. E está por aí, a chave de Davi está por aí também. A qual essa chave é a que abre esse lugar onde está armazenado esse alimento. E só um tem a chave, ou essa chave. E lembre-se que a chave é a revelação. E automaticamente, ao ele abrir essa revelação, o que ele está fazendo? Dando a chave a todos os escolhidos para que eles também abram através ou pela revelação e chegar e ter acesso a esse maná que nosso José está repartindo para os escolhidos, dando a eles esse alimento, porque onde unicamente tem comida é aí, nesse lugar, onde só tem comida aí. Todos os outros passando fome, os outros lugares ou pessoas, e tem que recorrer. Eu estava lendo essa história, que eles vendiam os gados, vendiam tudo para comprar, mas depois, acabou o dinheiro depois, e já não tinham como comprar. E ele lhes falou, ou falaram, eles falaram, compra-nos, a nós e a nossa terra. Veio a primeira vinda, ele pagou o preço pelos seres humanos, pelos escolhidos, que o receberiam. Pagou o preço, todo o sangue foi derramado na terra, redimiu lá com sangue a terra. E olha aí como esse tipo da segunda vinda aí, ele compra também, para que possam obter
alimento e possam ter vida. Olhem, mais uma compra que se faz na segunda vinda, por preço, pagando preço. Mesmo que tenha só um sangue derramado, que é o sangue de Jesus, um só sangue, mas tem essa parte que se deu faz pouco tempo. Em cada pacto tem que ter derramamento de sangue em cada pacto, ou seja, que tem alguma coisa aí da qual não se falou, e qualquer um dirá, não, é que só é assim como já... Não, tudo que se veio falando ou se vem falando não estava escrito. E vão achar muitas coisas que vão ser faladas ou se falar, e vai se tornar, vai ser de tropeço para muitos, vão dizer, mas como é que pode ser possível? Mas tem que entender uma coisa, se isso não foi falado, isso não foi escrito, pois a pessoa já deve dizer, olha, se não foi falado, e não, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar vendo, vou ver como é que Deus vai abrindo esse mistério, continuar abrindo esse mistério e recebendo, porque Ele diz que o importante é crer. Depois que se crê, já então Deus vai continuar obrando, operando e abrindo tudo, mas as coisas que se estão falando, muitas vezes, quando eu vejo algo, não, parece que isso não pode ser assim. E eu vejo como Ele me leva, olha, com razão, eu não fico dizendo, isso não pode ser assim. A pessoa tem que ir ao passo de Deus da revelação e vai se abrindo todo o quadro. Tem vezes que tem um tema e quando tu chegas no tema tu diz, mas isso aqui não pode, Senhor, não pode ser assim, como é possível isso? E o sentido vai no final e percorre de novo desde o princípio, eu vou desde o princípio e tu vais ver. E eu procuro desde o princípio, me leva por lugares e quando eu vejo lá no fim, no final, com razão, vê? Mas a pessoa não pode ficar, receber o que se falou e dizer que não. Senão que, bom, se falou, eu creio. Se falou, eu creio. E tu vais me mostrar pela Escritura. Teve um irmão que me escreve e disse, olha, eu sou caminhoneiro dos Estados Unidos, eu viajo, e eu pus a mensagem do domingo, enquanto eu ia no caminhão dirigindo, e abriu-se-me. Eu criei em tudo que se falou, mas eu saí como, que coisa, tantas coisas que foram faladas aí, e quando eu escutei de novo ou novamente, eu consegui entender muito mais o mistério do sétimo selo. Como Ele põe uma chave para o átrio, uma chave para o lugar santo, uma chave para o lugar santíssimo. Tudo são a revelação de Deus em cada uma dessas etapas. Tudo isso é revelação. E coloca Jesus como a porta da dispensação da graça, como no lugar santíssimo. E depois, no lugar santo, coloca aí. No lugar santo, coloca Jesus. E depois, no lugar santíssimo, tem outra porta. No lugar santíssimo, tem outra chave, ou seja, tem outra revelação. E quando entra-se aí tem coisas que o olho não viu, como fala Paulo, diz Paulo, e nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração de homem. E em tudo isso, como é possível tudo isso? Por isso aqui os selos. Quando o irmão William está pregando os selos. O irmão Miguel, creio que falou nisso domingo. Esteve muito bonito quando ele falou isso, que os selos foram falados. Mas certamente foi uma revelação a que Deus deu para o irmão Branham, daquilo que eram os selos e do que iria acontecer mais adiante, mais na frente. Não era que estava aberto. Isso ia acontecer quando fosse aberto. O que ia ser? Isso, se chegasse a estar aberto, os selos chegarem, ele poderia dizer que o sexto selo, o nome de Moisés e Elias. No sexto selo, poderia dizer o nome de Moisés e Elias, porque no lugar ele disse, se estivesse aberto, então se saberia como se chamariam aquele que tinha os ministérios de Moisés e Elias, ou seja, que quando ele vê aí no quartinho, e logo em seguida o anjo, isso, o que o anjo lhe falou aí, que é algo que aparentemente não tem a ver com o que ele vem lhe mostrando, e salta ele diz, tu te lembras do nome que tu procuravas quando tu sonhastes a respeito dele? E como é que tu vais meter como que tem algo aí fora? Ou seja, que isso tem a ver com um ministério humano que tem um nome, no qual Deus está obrando, operando.
e pelo qual, depois, no sexto selo, porque lembra que isso aconteceu em 1956, por aí, na década dos 50, quando ele vem pregar os selos, que o anjo está revelando a ele os selos todos os dias. E quando chega no sexto selo, ele diz: Senhor, eu não posso dizer isso. Eu terei que ir pescar, mas ele já tinha visto na visão. Ou seja, ele foi por cima do que ele iria pregar em 63. Ele foi para o futuro, tal como aconteceu, João foi transportado. E ele olhou lá e viu esses ministérios obrando. E aí, então, tudo ficou enquadrado. E aí ele soube, tudo se enquadrou, e ele soube que depois daí vinha esse tempo no qual ele queria, onde ele queria que depois de 65, diz que só tem uma coisa que não se cumpriu e é a carpa, a tenda. Mas ele queria cumpri-la. Mas ele sabia que já depois Deus lhe mostrou que existia um quinto Elias, sabia que tinha de ser, através de Apocalipse 11, levar a mensagem para o povo hebreu. Ele soube de todas essas coisas, das quais ele nunca falou abertamente. E depois, em junho, quando ele diz que o sétimo selo não está aberto, e é melhor que fique assim, que seja assim. Ele sabia que poderia haver problemas, tal como aconteceu com a primeira etapa e a segunda etapa, na qual ele falou e aconteceram imitações e o povo ficou olhando, colocou-se a olhar para esses líderes fazendo a mesma coisa. Mudaram os olhos da direção do irmão Branham, que era onde Deus estava operando, e provocou um monte de imitações, de personificações. Tiraram os olhos do irmão Branham. Por isso que a terceira etapa, quando ela começa como ela não foi falada e ele não falou nada. Se ele chegasse a falar um pouquinho de como iria ser ou acontecer, desde o tempo do irmão William para cá, ou até hoje, teria-se muita luta, briga com muitos líderes imitando isso. Mas como não foi falado nada a respeito disso, então quando Deus vem e começa a cumprir isso, os crentes, automaticamente, vamos falar assim, os 99%, dizem: isto é o que eu estava esperando. Um percentualzinho bem pequeno, pois bom, eu estou esperando uma promessa e o certo é que vamos ir escutando, Por isso que diz prudente as virgens prudentes. Se fala assim, prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa que, em primeiro lugar, não diz que os santos julgarão o mundo. Uma pessoa que vai julgar tem que ser consciente, tem que ter consciência e é prudente. Em primeiro lugar, é prudente, tem prudência. É como tem um lugar onde a Salomão lhe entregaram um bebê para Salomão. Não sei se vocês se lembram dessa. E já o bebê de uma tinha morrido e o outro estava vivo, o outro bebê. E uma dizia que era meu e a outra dizia: não, ele é meu. E bom, Salomão, olha a sabedoria de Salomão. Pega vamos cortar pela metade, damos a metade para um e a metade para outro. E aqui era a mãe de verdade, disse: não, pode dar para ela. Esta é a mãe, esta é a tua mãe, esta é a mãe. Porque a outra disse: sim, vamos fazer isso. Vamos cortá-lo. E a outra disse: não, é melhor entrega para ela. Vê, a sabedoria é muito importante, a sabedoria, pois a pessoa sabe discernir, fazer o discernimento. Salomão podia pedir o que ele quisesse, Deus disse assim, e ele pediu sabedoria. E foi isso que eu pedi para o irmão William, sabedoria. Porque mesmo que tudo esteja aí, se tu não tens ou tiveres sabedoria para levar um povo, e depois que são dois povos, pois vê, se cumpre novamente outra vez a mesma coisa como no tempo de Salomão, mas agora sim. Salomão, porquanto ele foi para a idolatria, ele não quebrou o reino neles. Deus não quebrou o reino nele. Foi depois, nos seus filhos Jeroboão e Roboão, que Deus quebrou o reino. Mas agora não vai acontecer isso. Não vai acontecer nesse tempo, não vai ser quebrado, senão que vai ser confirmado. Não vai ser quebrado o reino. Vai ser estabelecido o reino do Messias, o reino do filho de Davi,
porque aí estará toda a sabedoria e o conhecimento. Tudo do programa divino, daquilo que se está fazendo, daquilo que vai se fazer e do que se fará no futuro. Esse é o vencedor, junto com o grupo que está vivo, que está vivendo. Vencedores, os quais, ao estarem recebendo a revelação através dessa chave, por essa chave, que é onde está o maná escondido aí, que foi guardado, vamos tendo cada vez mais e mais o conhecimento, a sabedoria de tudo, e vai se começar a obrar, vão começar a obrar, a operar, e vai chegar um momento onde não há que estar fazendo pedidos, senão, pelo contrário, bem melhor, vamos conseguir falar a palavra e não para vanagloria, glória vã, para se engrandecer. Vamos estar, como diz ele numa mensagem, perdendo os medos. Mas o importante é que nunca se faça por jactância, não é jactar-se por vanagloria ou por competição, senão que por necessidade, porque faz falta, tal coisa faz falta, já aí tem-se, já tem um filho adotado aí, eu te dou isto no nome do Senhor. Falta tal coisa, espera um pouquinho. Vê? Que se faça por necessidade e não por se jactanciar de que eu tenho essa revelação e eu vou fazer agora o que eu quero, ficar se gabando. Diz, se tiveres fé como um grão de mostarda e disseres a este monte, vê, porque assim foi no princípio. Adão era um homem que podia fazer as coisas. Mas por quanto ele caiu, mas isso voltará novamente para os seres humanos, filhos de Deus, que pela palavra falada poderão falar as coisas e as coisas acontecer, ou acontecerão. Há uma direção divina, mas essa direção divina cada um a terá no seu ser, porque são pequenos messias que vão estar administrando o quê? Os tesouros de Deus. O que são os tesouros de Deus? Todo esse poder divino despregado, colocado em todos esses filhos de Deus, plasmados em todos esses filhos de Deus. E tudo isso terá uma ordem, também terá uma forma, um jeito, a qual o Filho de Deus o vai ajudando, e ele vai vendo e já vai se tirando isso do orgulho, da inveja e dessas coisas, e vai se focando que as coisas vão serem feitas pelas necessidades que vão acontecer nesse momento e no outro momento que vai se ter isso. Isso já se fala de adoção, porque é um tempo onde cada vez mais e mais vai se apertando, vai ficando apertado e vai se ter muita necessidade. Portanto, Deus está preparando os seus filhos para esse tempo, para permanecer vivos até que os juízos divinos caiam e ser transformados. Tudo é um processo que estamos vivendo agora. Mas começamos com o cometa Halley, já estamos por outra era. Vejam, nesse tempo de Jesus, no fim do seu ministério, se nós colocamos a meia hora de silêncio nesse entrelaçamento, pois diz em 2009, ainda a meia hora de silêncio não tinha começado, ele fala em 2009. Em 2009 ele fala isso, mas vai começar. E a meia hora de silêncio é quando ele toma o título de propriedade, e aí que na verdade, em realidade, ele toma o título, porque já o último redimido com seu sangue já foi redimido. E já ao tomar o título, então já começa, esse silêncio começa. Ora, enquanto ele fica de pé, toma o título, traz a terra, entrega um homem para que o come, então comece a falar e profetizar. Tem um intervalo de tempo aí, um lapso de tempo que Deus já o tem predestinado, que já aconteceu. No seu plano já aconteceu, no seu projeto, e já ao começar de cheio isso, porque ele diz que a meia hora de silêncio estará de cheio.
no pleno cumprimento da visão da carpa, da tenda. Quando você fala algo de cheia, quando tu começa a operar algo e tu já tens algo, já tens alguma coisa, o mais terminado possível. E de cheio já começa a inauguração, ou está a inauguração de cheio já aí. E tudo isso aí já corresponde, já cabe ao tempo, já ao último tempo, o tempo final, que pode ser no ano 15, no ano 18, no ano 24, da meia hora, porque são 20 anos e algo, porque é quase meia hora. Não diz um pouquinho mais de meia hora, diz quase, então não convém que seja bem mais para trás, às 10, ao 12, mas quase meia hora, está por volta aí, e ao redor disso aí, e ao entrar já nesse ciclo divino desses 3 anos e meio, isso é o que o irmão Branham fala, que muitos não entendiam, não entendem talvez alguns essa parte, quando ele diz, se alguém entrasse de cheio na mensagem, o lançaria ou jogaria no rapto sem sabê-lo a eternidade. Sem sabê-lo. Sem saber hoje o povo seja lançado no rapto, a pedra angular, sem saber, sem conhecer, porque entraram pelas chaves, o lugar santíssimo, ao lugar santíssimo, e sem perceberem, muitos subiram a pedra angular. Lançou-se o povo na eternidade, o povo foi lançado em eternidade, e é aí onde Deus vai os transformar. Mas em primeiro lugar se cumpre nessa base. Vejam como ele desenha aí nesse desenho das 70 semanas de Daniel. Ele põe que os pés de ferro de barro cozido, a igreja sobe, desenha uma pedra angular e as eras, sobe a pedra angular. E começa esse ciclo da semana número 70. Tudo isso ele nos explicou dessa forma, desse jeito, para que não se abrisse esse mistério. Mas o irmão William, nessa mensagem, eu creio que é a única mensagem que ele falou disso, onde antes da grande tribulação tem 3 anos e meio de ministério, e depois 3 anos e meio da grande tribulação. Aí está a semana número 70. Ou seja, que eu desejo que seja dentro, porque presta atenção que o ano 50 da vida de Abraão, no seu segundo jubileu, foi que o filho veio. O filho prometido veio, ou seja, a promessa veio. E começamos, nos finais de 2021, começamos, onde já veio se sentindo isso que ele falou em 19. Eu não entendi o porquê, o motivo, mas já em outubro, novembro de 2021, aí eu lembrei do que ele dizia, ele me falava, e tudo foi se cumprindo. E quando em 1º de janeiro de 2022 ele já se começou a falar, já um pouco mais claro, até em março, fevereiro, 28 de fevereiro, aí foi que eu entendi bem mais claramente tudo o que ele falou nessa noite, porque aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com ele em 74. Ele dizia que até o irmão Branham, até aí tinha se acabado tudo, ele falava. Ele era o único, e ele estava se preparando e colocando 74 a 77, os 3 anos e meio de ministério antes da grande tribulação. Como falava o irmão Branham, que colocava a fim os sistemas mundiais, entrava-se no milênio em 77, e ele foi em 77 para Israel. Vê tudo isso. Nele também estava representando o que seria ou aconteceria, o que seria esse tempo no qual, onde iria estar acontecendo isso no meio da igreja, onde existiria um ministério antes da grande tribulação, porque depois de 77 não veio a tribulação. Depois de 77 teria um tempo que teriam que ser chamadas as pedras vivas, que correspondem, que pertencem ao lugar santíssimo, e tinham que estar sendo construídos, e não existia lugar santíssimo, não havia.
por todo esse tempo, estava em construção por todo esse tempo. E estava-se dentro da dispensação da graça. Mas é como quando tu estás fazendo uma casa. Tu que estás construindo uma casa, não é que tu estejas aí. Tu estás de um lado, num lugar separado, e aí tu fazes um ranchinho, e tu ficas aí enquanto se constrói. Vamos dizer, estava-se na dispensação da graça e se estava construindo o lugar santíssimo, com pedras vivas. E enquanto se construía, pois, era esse chamado que havia que existia. Mais uma vez que já está construído, ok, agora vamos ver quem são aqueles que vão ficar aí. Aí vem os anjos ceifeiros, segadores. Ou que estão todos aqui. Vamos dizer que estavam todos nessa brecha, todos de pé aí, posicionados. Vamos agora subir. Vem Pedro, Jacob e João, vem. Vamos lá em cima ao monte. Representando isso aos escolhidos. Bochon lhe deu a esses que ficaram embaixo, que não puderam tirar esse espírito lá de baixo. Foi uma confusão. O resto dos discípulos, ou os outros discípulos que ficaram lá embaixo, aconteceu um chamado para subir, houve um chamado a subir. E aí aparecem esses anjos ceifeiros e diz que sempre que tem uma mudança de dispensação, aí estão os arcanjos Gabriel e Miguel. Nessa dobra de esquina aparecem esses dois poderosos arcanjos representados no céu em Gabriel e Miguel, que são os ministérios de Moisés e Elias. E fazem esse, diz que um anjo é enviado para fazer essa segregação, separação, a citação, o livro de citações por aí. Vê se está. É enviado a trazer o que? A segregação, a separação, os anjos. E ele diz que aí, lemos isso no domingo, o povo vai ver como é essa separação. Deus vai lhe abrir o entendimento, vai lhe mostrar como se faz essa segregação entre aquilo que é correto e aquilo que é errado, errôneo. E só um pode fazer isso, o anjo do Senhor, só ele pode fazer isso. E aí então vem esse subir da noiva. Isso é em 74, cita 12. Diz Mateus 13, os dois, não, versículo 41 de Mateus 13, os dois também bem próximos ao... Ele não podia depender de alguma igreja para separá-los. Não podia depender de nenhuma igreja. Para quê? Para fazer essa segregação, separação, a metodista, a batista, os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele enviaria seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer, olha, o anjo do Senhor, quando ele aparece aí a Balaão, eu creio que foi a Balaão, montou a mula, Balaão. A mula viu mais que o próprio Balaão. E o que foi que se fez ou fez? A mula ficou parada, estancou. O anjo, o que foi que Balaão começou a fazer? Era açoitá-la. A mula ficou parada diante do anjo. Isso é o que fazem aqueles que não podem ver o anjo do Senhor. Dão açoites, batem e tentar bater nos conservos, agredir. Mas onde diz, começam a, meu Senhor, se tarda em vir e começam a bater nos seus conservos. Vê, estão representando-os aí a Balaão, porque não podem ver. Ao anjo do Senhor obrando no meio da sua igreja. Mas lembrem-se que chegou o momento em que viu. E assim aconteceu com Judas também. Depois que ele entrega o Senhor, e olha e diz, olha o que eu fiz, depois de ver. E ele volta para trás. Toma, não façam isso, devolvendo o dinheiro. Tenta voltar para trás, e até nisso ele pôde voltar para trás, vê? Nem sequer a sua vida, porque depois ele enforcou-se e ele percebeu aquilo que ele fez, se deu conta, ou seja, que
Deus, nessa forma assim, Deus mostrou, muitos se darão conta, perceberão e depois virão chorando. Mas essa é a parte que se leu no domingo, essa parte de que não fale-se nada, não se fale nada, e falou, bem claro foi falado aí, se falou. Creio que domingo foi uma das mensagens de mais alerta, aviso para todo o povo. Para que depois não digam, não me falaram nada, não se me disse nada. Já falou. Não podem vir com desculpas, e aqueles que não querem escutar isso, pelo contrário, escutam para falar contra, vão começar a buscar, a procurar ideias humanas, ideias teológicas para combater isso. A sabedoria de Deus, para combater a sabedoria de Deus. Ficam buscando coisas terrenas, educação e coisas que são do diabo para atacar o programa divino. Mas isso tem que ser dessa forma, desse jeito. Isso não pode nos escandalizar, nem nos causar surpresa, porque isso já está escrito. Por isso é que eu dizia, ruim é que não façam, aí tem que se ficar preocupado, porque então espera um pouco, tem uma coisa esquisita nisso. Sempre tem que haver pessoas que sejam usadas pelo maligno e sejam inspiradas por ele para tentar de enfeitar as coisas e mudar tudo, para que o escolhido de Deus desvie seu olhar e diga, na verdade, esse aqui tem razão. Não dê ouvidos a nada disso, dessas coisas. A nada disso, da sabedoria terrena e humana, é do diabo, a sabedoria humana e terrena. Educação, ciência, tudo é do diabo, diz o irmão Branham. Ou seja, que aquele que esteja buscando, procurando todos esses pensamentos e coisas de teólogos e escritos, como é que se diz, como é que se chama isso? Pessoas que são que falam coisas assim, de muita teologia e coisas desse tipo, vamos falar assim. Tudo isso são pessoas que se deixam usar pelo maligno. Porque diz que o irmão Branham diz que Jesus não mandou fazer escolas, nem igrejas, nem fazer nada. Ele mandou levar o Evangelho. Ou seja, que tudo que seja separado a parte disso, tudo que for a parte disso, já sabemos de que não podemos dizer que não é que se tem que estudar. Não estamos falando isso. Tem-se que estudar. Estamos falando de que neste tempo, pois, é o que vamos falar assim, é o que nos cabe, nos corresponde para ter o sustento da família e ter o trabalhozinho da gente, de uma coisa ou de uma outra coisa, e sempre se soluciona isso, se dá a volta nisso, e que isso não vá nos prejudicar, essas coisas, para a obra de Deus. Mas, quando se falou assim no domingo disso, já isso é uma coisa que a qualquer momento vai começar-se a ver mais claramente o que é quando uma pessoa cruza a linha. Porque em algum momento tem que entrar completamente esse temor reverencial na igreja. Tem que entrar completamente. Deus não pode obrar, trabalhar no meio de incrédulos. Jesus não tirou todos de lá. Depois nós conseguimos essa citação nessa parte onde ele tirou todos e deixou apenas a Pedro, Jacobo e João. Vejam que ele deixou só aqueles que iriam subir ao Monte da Transfiguração. Não sei se foi antes ou depois, tem que ver isso aí. Mas olhem, não podia haver nenhum incrédulo aí no meio para Deus se manifestar. Não disse ele a Marta, não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Pois se necessitava crer para saber que Lázaro iria ressuscitar. Não podia vir Marta dizer, não vai acontecer desse jeito. Logo em seguida mudou. Isso Marta mudou. Eu te disse que cresces, que creras. E se Marta não fosse crer, então tinha que tirá-la para fora. Vamos ver o que tu vais fazer. Ou crês ou vais embora daqui, porque não pode haver um incrédulo quando a glória de Deus se for manifestar. E então, logo, aí ela creu. E o que aconteceu? Ok, agora tira a pedra. Mas primeiro, o que foi que ela fez? Ela creu. Creram em primeiro lugar, creram. E depois tiraram a pedra. Como é que vão tirar a pedra se não creram primeiro? Então, como é que eu vou tirar se está morto? Não. Eles tiraram a pedra porque criam que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Houve primeiro essa fé de crer que Jesus ia
ressuscitar Lázaro. Atiraram o que aconteceu, Lázaro ressuscitou, mas ele não ressuscitou porque tiraram a pedra. Houve ali uma outra coisa aconteceu aí. Falou a palavra, Lázaro, vem fora! E diz aí que Lázaro veio. E tira todas essas coisas dele, tira todo aí envolvido os panos. Vê? Houve ações feitas aí, mas primeiro foi com o crente. Crer em primeiro lugar, crer. Ou seja, que crendo que brevemente teremos em nosso ser brevemente a mesma coisa que Adão tinha, poder sobre a natureza. Olha, somente com crer. E depois, já Deus vai obrar, mas necessita de um coração crente em primeiro lugar, para que através desse coração crente, então possa falar, obrar através de ti. Mas se você não crê, olha, crendo na primeira vinda, teve-se esse novo nascimento, esse corpo novo. Crendo em Jesus, lhe trouxe novamente a Lázaro, o seu irmão e seu familiar, porque foi o quê? Crendo na palavra de Jesus. E depois crendo, todos os crentes crendo nele, quantos nasceram de novo e tiveram esse corpo teofânico da sexta dimensão durante todas as eras e também no nosso tempo. Ou seja, que se requer, é necessário crer nessa manifestação para obter esse corpo teofânico no tempo da dispensação da graça. E assim é para a dispensação do reino, é assim. Muitos não estão equivocados, errados, em que tem que crer em um homem. Mas tem que saber em quem, em qual. Porque ficaram crendo em um que primeiro não é o cumprimento aí daquilo que ele prometeu que estaria no meio da sua igreja, obrando para dar a fé de rapto, operando para dar a fé de rapto. Com isso apenas, se não está presente, ele não está presente no seu corpo físico, tem-se que vigiar o Espírito Santo para onde ele voou. Para onde ele foi. E sim, vai chegar um momento, um instante, onde esse povo teria de crer em um homem. Porém, sempre estiveram crendo no homem e não naquele que estava por trás do homem. E aí começa a obrar, esses anjos ceifeiros começam a obrar, a trabalhar. Aí é onde eles vêm fazer essa separação, essa segregação entre aquilo que é errado, entre o correto e o que é errado. Um anjo vem para separar, um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. Ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer, que vai falar o que é certo e o que é errado. E se ele é o único, então nenhum ministro pode ficar aí e dizer isso não é assim, isso é assim, isso é assim. Ficar aí. Nenhum ministro pode hoje ficar de pé num púlpito e dizer que isso está errado, porque estaria contra daquilo que o irmão Branham falou. Teria que perguntar, tu és o anjo do Senhor? Em ti está a coluna de fogo? Está em ti? Em ti está o Espírito Santo operando, trabalhando, como sumo sacerdote no templo espiritual de Deus? Como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como Leão da tribo de Judá, com o ministério do sétimo selo? Não, eu apenas sou então fica calado, cala tua boca, porque estás usurpando a posição do sétimo selo. E os personificadores não lhes irá bem nesse tempo. Os personificadores devem ficar bem caladinho, bem melhor ficar bem caladinho, porque senão tu vais fazer companhia lá com aqueles que foram os personificadores em tempos passados, e isso está na Escritura. E se já não se fez tarde para essas pessoas,
pois é melhor que a tempo tu corrijas isso e baixes o orgulho, deixe de lado o orgulho, humilhe-se diante de Deus e diante da sua congregação e diga: eu estive errado, olha, isto é o que o irmão Branham prometeu, isto é o que prometeu o irmão William, vamos focar nisso aqui porque isto é a verdade, esta é a pura verdade. Mas enquanto permaneça no orgulho e permaneçam sendo instrumentos do diabo, lhes acontecerá tal como Judas Iscariotes. Se só um anjo, que é o Espírito Santo, a coluna de fogo, é quem sabe, é o único, diz o irmão Branham, que vem fazer a separação entre o que é certo e o que é errado, não haverá mais ninguém na terra que possa fazer isso. E veja, quando lhes perde a coluna de fogo, o Espírito Santo, então começam a ter grupos separados, separatistas. E Jesus falou isso: separados de mim nada podeis fazer. Separados de mim e separados de Cristo, o anjo do pacto, neste tempo final, neste último tempo, serão cortados, desarraizados do povo. Não são contados nem serão contados. Por isso é que ele diz, quando vem batendo na porta: e quem tu és? Quem és tu? Não, que eu fiz isso, eu fiz outra coisa. Não sei de onde são, não sei de que era são. Afastai-vos de mim. Aquele que foi advogado, em primeiro lugar foi advogado, daquele que fez o juízo e o tirou livre. Vocês se lembram dessa? E depois o advogado foi o juiz. E quando foi lá e cometeu um outro erro, foi até lá e aqui está o meu parceiro, ele me tirou e agora vai me tirar livre de novo também. E o condenou. Mas o que foi que aconteceu? Eu fui teu advogado, mas agora eu sou o juiz. É por isso que diz na página 254 que as orações foram feitas muito, muito tarde. Porque já esse trono já é um trono de juízo, ele escreve aí, era um trono de misericórdia. E esse, quando João vê o cordeiro. E João diz não. E o ancião diz não, eis aqui o leão. E João vê o cordeiro. É que já mudou de cordeiro para leão. E o mundo pensa que continua como cordeiro. E até mesmo os mesmos crentes, muitos crentes, ainda pensam que tem misericórdia. Não, ele é meu amigo, não, se é, quando ele vier eu vou falar tal coisa para ele, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo. Ele é o primeiro que vai te dizer. Vocês não escutaram o que eu preguei. Não receberam aquilo que eu precursei, anunciei. Não, mas é que tu falaste. Isso é a tua interpretação. A interpretação. É o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Essa é a interpretação. Os símbolos, os tipos e figuras do Antigo Testamento, quando falaram de Jesus, da primeira vinda, quando Jesus veio, essa era a realidade disso. Aquilo eram símbolos, espelhos, mas quando Jesus apareceu, aí estava a palavra completa, manifestada no meio deles. E podiam dizer, não, é que Moisés falou tal coisa, é que nós temos Moisés, temos os profetas. Não lhes valeu nada ter a lei, não lhes valeu de nada, não lhes serviu de nada ter a lei, ter o conhecimento que eles tinham, fariseus, saduceus e todas essas gente ou pessoas. Não lhes serviu de nada isso. Se não recebessem, ou se não receberam o cumprimento do que essa letra dizia, falava. Lemos isso a cada vez cantando o Salmo 22 e crucificando lá mesmo, nas suas narinas, nos seus narizes, debaixo dos seus narizes. Falam da visão da carpa e das grandes maravilhas que Deus vai fazer, e dizendo que quando Ele vier vai fazer isso, vai fazer o outro, vai fazer o outro, e também nas suas narinas está Deus operando isso que eles estão pregando e falando, e está acontecendo no meio deles, nas suas frentes, na sua frente, na frente deles, e não podem dizer que o sinal é codificado porque está sendo transmitido para todos, não podem dizer que o sinal não está dizendo uma coisa e Deus cumprindo isso que se está pregando. Não, é que falou, eu não lembro quando foi, que quando ele vier e for adotado, vai fazer tal coisa. A mim isso até me causa estranheza, isso. Como é que vai dizer uma coisa como essa? Não tem sentido isso. E
as coisas acontecendo, como diz o irmão Branham, vigiem, porque tudo estará acontecendo em simplicidade. Tudo estará acontecendo de 9 entre 10 coisas, já passaram e a que está passando, acontecendo, passa por cima deles e não a vem, por causa da forma tão simples que Deus a está cumprindo. Por isso é que ele diz que será de uma forma tão humilde, tão simples, uma coisa como essa, diz ele. O irmão Branham não podia achar, seria revelada isso lá no Vaticano, lá no Papa, diz no Papa, mas pelo contrário vem como o nascimento de João e de Jesus, vê? Um rapaz crescendo, um moço crescendo, tendo a sua meninice, e tudo tendo uma trajetória. Mas Deus aí tinha guardado esse segredo aí, mas tão guardado esse secreto que não imaginavam, não podia imaginar o grupo desse tempo que ia ser assim, dessa forma. Mas o escolhido, o crente, se isso é o que tu prometeste, Senhor, eu creio nisso. Porque crendo nisso, automaticamente essa pessoa, esse indivíduo, se faz parte, torna-se parte desse maná, torna-se parte desse lugar santíssimo, torna-se parte das promessas que existem aí. Se não crê, como é que vai receber as promessas que estão por trás da porta? Se não crê. Se não crê que o edifício está construído, a casa está construída, e não crês que está feita para ti, e rejeitas a chave, como é que tu vais querer viver nessa casa? Não, eu quero algo desse tipo, mas eu estou dando a chave para que tu entres. Isso é assim? Não. Eu não quero que seja assim. Prefere se meter pela porta, pela janela, prefere entrar pela janela. Por isso é que ele diz que se sentarão no reino, o joio, ou seja, se sentarão no meio do povo, quando esse povo esteja ou está na pedra angular. Diz que se sentarão do lado, o joio se sentará do lado. Vejam como cumpre-se tudo isso. Um povo já na pedra angular e ainda pessoas dentro, ou que tinham entrado aí por onde? Pela janela, pela denominação, porque pela organização, ideias humanas interpretadas, tudo isso é denominação, ideias interpretadas. Sentam-se aí e aparentemente estão aí na pedra angular e não estão. Mas aí é que vem esses anjos, até aí esses anjos ceifeiros chegam e através da sua palavra, da sua pregação, fazem essa segregação, separação. E é onde Deus depois, ele despede, tira desse quarto aí, então a glória de Deus é manifestada e tudo acontece, e muitos pensam que estão fazendo um serviço a Deus, na perfeita vontade, e então se cumpre o que ele falou nessa mensagem, tentando fazer um serviço a Deus fora da vontade de Deus, fora da perfeita vontade de Deus. Onde você adora hoje? Não é no lugar santo, não é nas eras, não é na brecha. Agora é na pedra angular, agora é no lugar santíssimo. Aí no meio dos dois querubins, sobre o propiciatório onde a Shekinah está aí. Falar da Shekinah, falar da coluna de fogo, falar dos querubins, do propiciatório, do maná escondido, de tudo que está aí. E dizer que você está no meio disso? Isso é algo grandioso, grande. E por isso é que nós podemos ver, por isso é que podemos identificar, por isso é que podemos ver face a face, tudo o que existe aí está aí. E já como terra prometida do templo espiritual do Senhor, que é o lugar santíssimo, já a tivemos, já estamos aí. Agora falta a terra prometida do novo corpo, a qual terra que é uma das promessas que está aí. Mas se tu não estás aí dentro, como é que tu vais receber o benefício disso? Dentro da porta de Jesus. Que benefício se teve? O novo nascimento. Dentro da porta da sua segunda vinda está a transformação.
Não há uma forma de se falar mais claro. Não tem forma de enfeitar isso. Não tem forma de enfeitar isso. Bom, tu sabes qual vai ser o enfeite disso? O corpo eterno e glorificado que havemos de receber. Essa é a glorificação de Deus. Isso vai ser o cumprimento dessa promessa em cada um de seus filhos, dos seus escolhidos. Vamos terminar aqui. Isso, ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer o que é certo e o que é errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos aqui, por aqui. E Ele tem uma foto que Ele colocou aí, que Ele diz anjos aqui, nas eras. E escreve aqui, na pedra angular. Ou seja, o ministério de Moisés e Elias. Não anjos por aqui embaixo, por aqui. Senão anjos no último tempo. E os juntaria. Esse José juntando. Esse José juntando é recolhimento, tem outro significado. Recolhimento, reunir, juntar. Isso representa tudo isso, o significado de tudo isso. O que significa reunir para repartir. Não anjos por aqui, senão anjos no último tempo e juntaria. Sabemos que este é o tempo vindouro da colheita agora. Agora, ok, tempo de colheita quando estão esses anjos. Colher o quê? Isso que foi recolhido. E aí começa-se a colher, colocados no alfoli, no celeiro, os escolhidos de Deus. A igreja de Deus, colocá-los onde? Na pedra angular. Agora, um anjo, na verdade, é interpretado como um mensageiro, e aí ele te diz, e te fala, e te explica que esse que está fazendo isso será um mensageiro, um instrumento de Deus, um redimido, porque Deus sempre opera através dos seres humanos, e tem que levantar uma pessoa. Diz que não podem existir dois profetas maiores ao mesmo tempo. Olha, aquele que esteve em Elias, quando foi transportado, ele fez o que fez, o que aquele fez quando bateu nas águas. Passaram. Mas preste atenção que no ministério de Elias, de Eliseu para trás, quando ele quis voltar, já não estava, Elias já não estava com ele quando ele voltou. Não operou o mesmo milagre aí. Os dois juntos não obraram o mesmo milagre, ou seja, os dois não fizeram a mesma coisa, porque Deus sempre opera com um, trabalha com um. Quando ele estava para ir embora, partir, e já ele falava que estava se despedindo nesse domingo, e eu lhe falava com ele, ele dizia, mas como é que tu vais embora? Eu lembro que estava assim a cama, e enquanto chegavam as filhas, em torno dele, eu estava ao pé da cama. Eu creio que eu passei para frente da cama. E cada vez que eu falava isso de que e as promessas e isto aqui, o outro e o povo hebreu, ele me deixava falar. Como quem diz, já terminaste? Falando assim. E logo em seguida dizendo, fazem isto, faz isto, mas e eu? Mas como é possível isso? Depois disso passaram como várias semanas, talvez um mês, porque isso foi em fevereiro. Já depois, em março, quando ele me fala tudo aquilo que ele me falou nessa noite, e aí ele dizia, bom, ele sim, ele vai embora. Eu pensava assim, dizia assim, ele sim, ele vai embora. E durante esse tempo,
Ele nunca, ele podia ter abrandado, ter mandado um áudio, porque ele ainda falava um pouquinho. Podia ter gravado um áudio, mas quando terminou aí, no final de 2018, no início, olha, fala com o Miguel tal coisa, suspende os batismos, faz isto aqui, fala para eles tal coisa. Muitas vezes eu levava um gravadorzinho, não, fala com eles. Diz para eles. Vejam que respeitoso e que cavalheiresco ele foi. Não deixou, ele não deixou. Ele mesmo não gravou. Senão que ele disse, fala tu, fala tu, tu falas. É tu quem falas. Vê como ele estava fazendo aí esse entrelaçamento de ministério e dando, mostrar e mostrando a forma, o jeito em que Deus continuaria obrando, operando no meio do povo, falando através de um véu de carne. E não percebiam. Eu talvez nesse momento também não percebia, até que Deus me abriu todo o quadro, todo o cenário. Não és tu, mas como é que vai ser isso? Sim, és tu. Por isso que eu lhe falei depois, bom, eu não tenho nenhuma objeção a isso. Não sou contrário a isso, mas tu tens que estar comigo. E mesmo depois, olhem, passou 2019, porque tudo é um entrelaçamento. Foi uma luta difícil, dura, na minha vida, em 2019, 2020, 2020, por aí até essa mesma data, setembro, outubro de 2020, já depois por aí, quando começou o 2021 começou, eu já via algo que estava acontecendo na minha vida. E a própria família foi percebendo isso, foi percebendo muitas coisas, a própria família. E eu também via, e aqui tem alguma coisa aqui. E era Deus operando, trabalhando. E já quando chegou novamente nesse ciclo de setembro e outubro, aí começou-se a abrir algo. E eu, mas Senhor, presta atenção, eu posso dizer que foi um ano, desde, ou 2 anos depois, outubro de 2019, por aí, justamente foi quando inaugurou-se desta data, mas já de cheio em 2021, 2 anos depois. É como dizer, falar, bom, já estás pronto para essa obra. E já se começou, se iniciou de uma forma progressiva, como Deus nos foi abrindo todo esse quadro e como nos foi mostrando onde nós estávamos, para onde chegamos e para onde Ele nos levou. Olhem, Ele nos levou até onde Elias levou Eliseu, até a borda do Jordão, até a beira do Jordão. O detalhe, a minúcia foi que um passou com Elias e voltou. Esse foi o detalhe. Um passou com Elias e voltou. Mas nos levou até aí, chegou até aí, porque Eliseu representa o povo, a noiva, Eliseu. E Elias representa a Cristo. Nos leva até o Jordão, como ele pregou a mensagem em frente ao Jordão, e ele diz que estávamos na frente do Jordão, diante do Jordão. Mas vejam que nos colocou até aí, até essa borda, onde ele desenhou muitas vezes a pedra angular e coloca aqui assim uma porta nela. Ele nos levou até aí, ou seja, nos deixou aqui na porta, porque ele não tinha essa chave para entrar aí, mas tinha alguém que a tinha. Essa chave de Davi, alguém a tinha. E diz que aquele que abre, busca essa escritura aí de Apocalipse, que abre e ninguém, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Então ele vem, esse porteiro vem, e quem é a porta? É Cristo, o anjo do pacto. Continua sendo a porta, Cristo. E vem na sua última manifestação e diz, sobe aqui. Mas espera um pouquinho aí. Já não estávamos lá em cima? Ou em cima? Vê? E essa voz diz que é a mesma voz que chamou Lázaro para fora. Vê, a mesma voz que chamará aos mortos. Porque é o mesmo Cristo, é o mesmo anjo do pacto, usando outro véu de carne. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E ele escreve em carne. Olha, isso deixaria a pessoa com um regozijamento, com um regozijo, uma alegria por dentro, tal como aconteceu com Marta quando ela creu. Porque iria haver os familiares, iria haver um familiar, e saber e conhecer de que através dessa manifestação vai ver os familiares novamente de novo. Não é um motivo de alegria, é motivo de regozijo, de gozo. Mas se nós temos adiante aquele que chamará aos meus familiares, como é que eu não vou estar contente? Como é que eu não vou estar avivado com avivamento? Porque eu estou recebendo aquilo que eu desejava e anelava. Receber novamente os meus familiares comigo. E receber um corpo glorificado com tudo aquilo que Deus prometeu e agora vendo cumprindo-se aí na minha frente. Cumprindo-se isso. Fala para mim se isso não é um avivamento. Isso é um gozo, um regozijo que ninguém no mundo pode tirar esse avivamento. Poderão dizer, escrever e falar e bater na mula e batendo na mula, não vão tirar esse avivamento nosso, esse regozijo, esse gozo que só o recebem aqueles que estão na pedra angular. Por isso é que a pessoa não pode pretender ver um avivamento em alguém que não subiu. Vão achar pessoas amarguradas, pessoas amargas que nem sequer sabem o que é um avivamento. Não experimentaram o gozo, o regozijo do Senhor aqui em nossas almas. Escreve ao anjo da igreja aí. Esse foi Cristo. Vamos ver o que aconteceu aqui. É que a letra está. Escreve o anjo da igreja de Filadélfia. Isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem as chaves de Davi. E o que tem as chaves de Davi é quem diz ele, que é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olhem, quem é aquele que pode abrir para que entrem e depois fecha para que não saia e tampouco, mas quem é que vai sair depois que está aí dentro? Para que também não saia, como diz, fecha e pega a chave, joga a chave, né? O guarda a chave, porque não queremos ir embora daqui, do aposento alto, e dizem, ele disse aí, que não saíram daí, que não saíssem daí, até que recebessem o Espírito Santo. Eles estavam trancados aí, diz, nós não vamos embora daqui. O que aconteceu com aqueles que foram embora? Pois não esperaram. Saíram e preste atenção que depois, pouquinho tempo depois, 1 ou 2 dias, não sabemos quanto tempo foi que eles tinham ido embora, mas uns dias depois receberam o batismo do Espírito Santo, mas ele disse que ficassem aí dentro. E eu lhes digo hoje, fiquem dentro, na pedra angular, no lugar santíssimo, que brevemente vamos ser transformados, porque aí é que estão as promessas. Não saia daí. Não se desespere porque não aconteceu nada, porque, olha, está acontecendo, o maior está acontecendo. Que em tempo algum aconteceu o que tanto desejaram os profetas, o que Paulo queria falar, o João queria falar, o próprio irmão Branham queria falar, e ele unificava, ele não podia falar. O irmão William, quantas vezes ele dizia isso, tem que deixar quietinho, nós não podemos falar isso para que não surjam imitações. E agora nós estamos escutando isso ao vivo, e estamos ouvindo o que tantos profetas desejaram ouvir.
Sabe o que é? Olha, mas que coisa, vamos falar assim, Irineu, Paulo, por que tu não falaste? Ele pôde ter falado, por que não falaste isso que tu vistes lá e tu tivesses esse conhecimento de tudo que tinha nessa terceira dispensação? Paulo soube disso e, inclusive, no tempo do irmão Branham, quantos tivessem desejado, ministros do lado deles teriam desejado, certamente muitos conversaram com ele, tiveram que ter conversado, olha, fala um pouquinho mais, porque tinham confiança nele. Não, eu não posso falar nada disso, mas tu falaste da primeira e da segunda etapa, fala-nos um pouquinho disso. Algo a mais, quando tu falaste, ele ficou aí, ficou de pé aí estava. Ele diz, Moisés e Elias, que ele, essa nuvem, ele estava aí nessa nuvem, irmão Branham. E o irmão William, quantas vezes o irmão William, a ele foi falado para ele que não dissesse nada, porque às vezes que ele fala, que ele diz, não digas nada disso, não direi nada disso não se pode falar. Isso é como a caderneta que falava do irmão Branham, que ele disse, se vocês soubessem o que está escrito aqui, fica parado, não prossigas, ou seja, que o Espírito Santo aí lhe fala essas palavras, não fale, não é porque ele diz aí, fica parado, porque o que estava escrito aí iria abrir o sétimo selo. O Espírito Santo diz, Jesus diz, o irmão Branham, se vocês conseguissem ler o que está na minha caderneta, e logo em seguida diz aí, para, não prossigas, o Espírito Santo segurou. Por isso é que ele diz, se vocês acharem essa caderneta, certamente vão encontrar algo aí. Que se for encontrado antes, podia ter trazido imitações, se fosse achado antes. Essa caderneta está muito bem escondida. Algum dia ela vai aparecer, essa caderneta, porém algo tem aí nessa caderneta que vai vindicar, confirmar isto que está acontecendo agora. Olha que eu disse para vocês isso. Isso que está aí vai ser a confirmação, a vindicação, ou uma das tantas confirmações ou vindicações. Porque a última vindicação de que o precursor da segunda vinda de Cristo é o reverendo William Branham, é o cumprimento daquilo que ele profetizou. Disse que existiria uma carpa. Aí está a carpa, a tenda. Disse que iria estar se pregando aí os trovões. E o que é que se está fazendo? O que é que está sendo feito aí dentro? Está se pregando. Se está dando a conhecer o maná escondido. Disse que a coluna de fogo estava falando com alguém mais, pois tem que ter um instrumento. Tem que haver um instrumento. E também disse que estava sobre a congregação. Então tem irmãos também aí. Tem um povo que está recebendo isso. Ou seja, que tudo o que nós estamos vivendo hoje é o cumprimento daquilo que já foi prometido, daquilo que já foi profetizado. É a materialização de todas essas promessas. O que todos falaram, aquilo que todos falaram, profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aquilo que eles falaram, você pode dizer, eu sou uma dessas escrituras sendo materializadas, sendo cumpridas. Eu sou. Essa palavra que está escrita aí, eu sou uma delas. A vindicação, a confirmação, a realidade de tudo isso somos nós. E em toda a América Latina, que há escolhidos de Deus que escutaram a esse anjo, que escutaram esse anjo que fez esse chamado, a esse mensageiro, que disse, sobe aqui. Escutaram ele neste tempo final. Bom? Eu creio que nós começamos com o do cometa Nashi Yuri, eu não sei como é o nome, é em chino, é em japonês. Esse cometa que se estava vendo nesse dia, que é um sinal muito importante quando ele diz que haverá sinais e aqueles que ainda faltam, diz. Tudo isso vai mostrar e mostra o que está acontecendo na Terra. E os sinais nos falam de muitas coisas importantes. E o cometa era de cor esverdeada. Esse anjo era de cor berilo, âmbar. Lá, quando aparece para Daniel, ou seja, que é o mesmo eu sou. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você pode ir nas Escrituras e pode ver toda essa obra que Deus fez no meio do povo hebreu e dirá, mas olha, nesse tempo de Moisés lá no deserto, caminhando por lá, com a coluna de fogo,
Moisés, tu disseste que pareceu a sarça pareceu ardendo, ou ardente, mas veja, Deus tem que mostrar dessa forma para que o ser humano entenda. Mas Moisés lá esteve olhando para essa dimensão. Talvez podia ter alguém mais aí e não visse essa sarça ardendo. E depois ele podia dizer ou falar, bom, aí me apareceu Deus e me falou tal e tal coisa. Bem, nós queremos ver isso. Mas o que ele tinham que fazer é olhar para Moisés, o que eles tinham que fazer. E a pessoa ver toda essa obra, por todo esse tempo, nessa trajetória, os profetas, no tempo dos apóstolos, os anjos mensageiros, toda essa obra que se fez, que se realizou. E a pessoa dizer ou falar, olha, eu me agradaria estar nesse tempo e ver a coluna de fogo operar nesse tempo. Ver lá no tempo de Moisés, operar lá no tempo de Moisés, de Enoque, de Moisés, de Jesus, a coluna de fogo. Vejam, vocês estão no tempo mais grandioso de todos os tempos. O que você está fazendo agora, estaria fazendo naquele tempo. Mas agora é o tempo de ver face a face tudo o que Deus prometeu. Nós estamos vendo agora materializado, cumprido, no meio de cada um de seus filhos. A bem-aventurança de estar aí no topo, no cume, não porque você tenha ganho isso, senão que é por graça, por predestinação, por eleição. E por isso damos graças a Deus e sempre estaremos agradecidos a Ele. Que entre tanto milhões de pessoas, entre muitos milhões de pessoas, você e eu tenhamos sido chamados para ser os escolhidos deste último tempo, deste tempo final. E isso são palavras de peso, pesadas. E eu digo de peso pesado. Você diga, eu sou um daqueles que te estão vendo hoje como os profetas antes te viram, os escolhidos antes te viram no meio do povo operando, Deus operando no meio deles através dessa manifestação desse profeta. Hoje te estamos vendo operar, trabalhar também, Senhor, porque Tu és o mesmo que libertou o povo hebreu, é o mesmo que nos está hoje falando conosco, é o mesmo. Deus não muda, Ele é o mesmo. O que muda é o seu véu de carne. Deus em morfe. Deus mudando de máscara. E conseguir ver e entender como em uma festa de máscaras, em que uma pessoa já conheça a esse que está por trás desse rosto. Vamos colocar isso como um exemplo. Ninguém conhece aquele, mas antes ele já tinha revelado que era ele. E todo mundo vê e não se sabe quem é quem aí. Mas tem um grupo que sabe. Quem é esse que tem essa máscara? E quando olhem, mas é o mesmo eu sou que libertou o povo hebreu, está conosco. Em outro véu de carne, ou num outro véu de carne. É o mesmo. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. É o mesmo. De modo que continuemos dentro do aposento alto da era da pedra angular, neste tempo final, onde obteremos todas as promessas. Não saia daí. É o único lugar seguro. O lugar de refúgio é o lugar onde a única esperança para a humanidade está, ou fica, que é a segunda vinda do Senhor. O aposento alto, podemos chamá-lo, ou dentro do aposento alto. Falamos de tantas linhas ou direções que podemos colocar um monte de temas, mas vamos colocar, pode ser esse. Dentro do aposento alto, a era da pedra angular. Anotem isso por aí. Dentro do aposento alto, a era da pedra angular. Foi um grande privilégio, uma bênção poder conversar com vocês estas palavras e sempre estar consciente de quem você é e de que tudo não é uma coisinha, tudo
obrará para o bem. Tudo obrará para o bem nas coisas da tua vida. Tudo obra para o bem. Acontece qualquer coisa que acontecer, tudo opera para o bem. Já estás aí dentro. Não fique preocupado, não se desespere, não fique aflito. Temos o maior nesse tempo. Não tem que ficar olhando bobagens, coisas de crianças. Já estamos maduros. Estamos bem no ladinho do sol amadurecendo. Já estamos bem maduros para enfrentar ou fazer o confronto com a realidade. E poder, com sabedoria, Deus nos vai ajudando e sempre nos ajudará em todas as situações. Enquanto estivermos nesse tempo, e já com o novo corpo, já não vamos ter nenhum problema. Enquanto estivermos aqui, pois pedimos sabedoria de Deus que nos ajude em tudo, que nos abra as portas, os caminhos. Quando algo fique trancado assim, e a pessoa vê que não pode avançar e ir adiante, fique tranquilo, fiquem quietos, fiquem quietos e vereis a glória de Deus. E você vai ver como as coisas vão se mexendo. Não fique desesperado, não se desespere, porque sempre tem uma solução, sempre tem uma saída para os filhos de Deus. De modo que mantenham-se aí dentro, no aposento alto, na era da pedra angular, e brevemente vamos obter as promessas que estão aí dentro. E possamos, hoje, falamos de algo hoje, de que vamos ir perdendo o medo de falar a palavra, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Vamos estar aprendendo e vamos ir perdendo o medo para falar a palavra e que as coisas se cumpram. Você vai crendo nisso e vai se focando nisso. Lembre-se que existem bênçãos. Tem coisas que tem que ir deixando coisas, e as que ainda você não deixou, Deus vai te ajudar a deixá-las. Lembre-se de uma coisa, nós ainda estamos nesses corpos. Não dê uma aparência de santo, aparentando ser santo, quando ainda tem coisinhas que têm que ser consertadas, ajeitadas. Não pode dizer, eu já sou santo. Não, estamos nesses corpos, e ainda tem coisas que têm que ser consertadas. Vamos dizer que somos santos quando estivermos transformados. Enquanto isso, pelo contrário, pedimos sabedoria e pedimos ajuda de Deus para que nos ajude a continuar corrigindo dia a dia tudo aquilo que tem que ser corrigido. E vamos nesse caminho para a perfeição, abrir caminho para a perfeição, até a estatura de um varão perfeito, de modo que os problemas e as aflições deste tempo que fala Paulo não são comparáveis, ou não são de se comparar com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Olhem, a glória vindoura, a glória de Deus manifestada em cada um, há de ser o quê? Há de ser manifestada. Pequenos Messias na terra, onde nesses 30, 40 dias vai se estremecer esse muro será estremecido. Mas lembre-se de uma coisa, que tem uns diazinhos antes disso, e talvez semanas antes disso, e talvez alguns meses antes disso. E eu espero que seja também um pouco mais de tempo antes disso, em que, com estes corpos, se estará tendo essa manifestação da glória de Deus também. Portanto, pedimos que Deus nos ajude cada vez mais e mais a ir se alinhando nessa perfeição para que essa manifestação da glória de Deus seja manifestada logo nas nossas vidas, breve nas nossas vidas. E podemos dizer ou falar, como diz o irmão Branham no livro de citações, aí está um aleijado, bom, não tem ouro nem prata, mas ser sano no nome do Senhor, fica são no nome do Senhor. Não teremos que estar pedindo, senão falando a palavra, porque estamos na era da palavra. E então isso já vai indo-se ou se vai ir deixando isso. Já não vai se estar pedindo por esse escolhido, senão que o próprio escolhido vai ter a palavra falada e vai poder falar a palavra. Porque na visão da carpa da tenda, preste atenção que houve oração aí pelos doentes na visão da carpa. Mas antes disso, tem-se um tempo onde já todos os escolhidos de Deus, a maior parte, a maioria, eu desejo que sejam todos, mas a maioria terá essa glorificação na sua vida, e a glória de Deus ser manifestada através deles, para que sejam instrumentos
de Deus neste tempo final, a favor da obra de Deus e como ajuda desses ministérios. Por quê? Haverá ministros e irmãos que estarão ajudando nesse trabalho, nesse labor, que será um trabalho mundial, milagres internacionais e coisas que vão estar acontecendo. Portanto, Deus necessita desses obreiros, desses escolhidos, prontos, preparados para através deles também obrar, trabalhar. Grandes promessas vêm ou chegam, serão acrescentadas àquelas que estamos recebendo, que é a maior, a mais grande, a revelação, porque não tem um maior milagre que é feito, que seja feito do que a revelação. A revelação é o maior que um ser humano pode receber. Esse é o maior milagre que vocês estão recebendo, e eu também neste tempo. Porque já com esse milagre, o que aconteceu com Abraão e Sara, pois com o milagre da palavra falada, da revelação, e ele creu nela, e ao crer nela, automaticamente se faz eficaz essa promessa, se faz eficaz nele. E para nós não foi falado, e se nos está falando, e se esteve falando da ressurreição, de transformação, de rapto, pois vai se cumprir isso em nós. A transformação se cumprirá porque é uma promessa. E cremos nela, temos crido nela, e estamos no lugar, no aposento alto, onde isso acontecerá. Como era o tema? O aposento alto na era da... Dentro do aposento alto, no lugar santíssimo. Dentro do aposento alto, na era da pedra angular, ou da era da pedra angular. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Hoje é dia 13, quarta-feira, 13 de setembro deste ano de 2023. Que Deus os abençoe e guarde e lhes ajude. A vocês também aqui em Porto Rico, tanto a congregação quanto vocês trabalhadores, nesta importante obra que se está fazendo, nos trabalhos que se estão fazendo. Em todas as áreas, que Deus continue ungindo-os, Deus continue dando muita sabedoria, cuide de todo perigo, de toda coisa, tanto espiritual quanto física, e também os ajude em vossos lares, com vossas famílias. E sempre os mantenha unidos, porque... Quando tem-se união, quando tem amor, quando tudo está bem, tudo está direito, mesmo que existam coisas que às vezes que não estão em nossas mãos, mas aí é onde Deus entra no cenário, em cena. Assim que Deus os guarde, Deus os ajude em todo momento, e os continue preparando para receber as bênçãos que Ele tem para este tempo. E que quando clamem a Deus, Deus lhes responda e lhes responda e também lhes conceda ter a vossos familiares pela eternidade. Que aqueles que ainda não conheceram o Senhor, ou aqueles que se afastaram, ou aqueles que ainda que falaram, se for da vontade de Deus, na sua perfeita vontade de Deus, que saiam-se bem depois do milênio, se saiam bem, e que Deus lhes conceda também que tenham vida eterna para eles, porque nós não desejamos que nenhum familiar se perca. De modo que, Senhor, nós te pedimos que nos deis até mesmo aqueles que te feriram e feriram a pedra, e que assim os tenhas na eternidade. Eu intercedo, Senhor, por eles, no teu nome eterno e glorioso, como filho de Davi, William, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Amém. E amém. Quarta-feira, 13 de setembro deste ano de 2023, dentro do aposento alto, na era da pedra angular. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos.
É tão comum, ser tão comum. Muitas vezes nós não vamos se dar conta, perceber e que as coisas vão estar fazendo, acontecendo e vai se tornar uma coisa comum entre nós, normal. E como já vamos ter esse conhecimento de que não é para, tal como fizeram aqueles que escutaram o nome no tempo de Moisés, que eles ficaram fazendo bobagens e outras coisas e para tirar um benefício próprio disso. E nós somos um povo bem entendido, sábio, que sabe que são tesouros de Deus, promessas de Deus, que nós estamos materializadas, essas promessas, Deus materializando essa promessa em nós, sabemos que é Ele. E como é dele, tudo isso é dele, pois vamos saber administrar bem direito esse poder. Porque já nesta terra, o que vamos pedir para cá? O que é que nós vamos pedir para o sustento e para nos manter enquanto estamos neste planeta Terra? E já tudo o que vai se fazendo a favor da obra, melhormente nós olhamos isso com esses olhos espirituais, com esse olho profético. Bem melhor é para que as promessas de Deus continuem se cumprindo e ser de bênção nesta etapa de adoção. Ou seja, que tudo que vai se fazendo e os escolhidos vão estar falando e as coisas acontecendo, vão ser para que se cumpra as promessas. Ou seja, vamos estar obrando, trabalhando, conscientes de que é para que a obra de Deus continue em frente, adiante, e continue se cumprindo as promessas. Não vamos estar usando o poder e as coisas para o nosso benefício, para tirar proveito disso ou vantagem disso, ou para ganhar fama, não. Olhem, que até Deus escondeu essa terceira etapa num quartinho de madeira, para que, inclusive, para proteger esse instrumento, e que não diga, ó, vê, a glória é de Deus, e é Deus quem está fazendo tudo isso, não é o homem. Falar assim, tanto assim que o esconde, e o tranca num quartinho, e somente sai o resultado disso. Porque a glória, isso devem estar sempre conscientes disso, a glória de Deus. E não há quem diga a ele, não tem quem me tire a glória, diz ele. Ou seja, que o escolhido de Deus sabe e está consciente a respeito disso. Por isso, nem todo mundo, Deus lhe dá da sua glória, do seu poder para todo mundo. Não é para todo mundo, porque ele sabe para quem dá. E ele o dá, não podemos falar mais disso. Poderiam fazer um monte de coisas para tirar vantagens dos outros. E isso não é uma questão de tirar vantagens, de ter vantagens. Isto é, cumprir as promessas, que se cumpram as promessas e que sejamos parte desse cumprimento dessas promessas. Façamos parte, porque Deus teve confiança, Deus confiou em nós. E isso é uma coisa grandiosa, que Deus tenha confiança nos seus filhos, de que eu posso dar para eles esta revelação, este meu poder posso dar, para que eles operem, porque eles sabem como eles não vão ficar loucos fazendo coisas por aí assim, na algazarra, loucamente. Pelo contrário, sabem e têm consciência de que tudo é para a glória de Deus e tudo é Deus, usando instrumentos. Deixe-se usar para que você veja que não haverá limites. Essas 5 manifestações do poder de Deus aí no tempo do irmão Branham foi através de um homem. Ressuscitar o peixinho é palavra falada através de um homem. Parar a tempestade. Mas estamos cortando por aqui. Deixa eu parar essa águazinha aqui. Aguenta um pouquinho. Estou fazendo isso aqui. Espera um pouco. Tal coisa. Olha, aqui não choveu. Não choveu, caiu chuva por aqui e por lá. E eu falo assim de uma forma tão simples, mas assim. É cumprido com uma palavra de um crente, é cumprido isso. Que creia nela. Porque para isso nós estamos indo. Ter controle sobre a natureza. Vimos isso no irmão Branham, vimos isso em Jesus. Estava manifestado aí em toda a sua plenitude. Mas olhem no irmão Branham, ele parou a tempestade. Olha, hoje eu tenho fome. Eu tenho fome. Não tem nada como comprar. Aí está a criação de esquilos. Ele não criou alimentos aí com a mesma palavra, mas ele criou alimentos.
olha, está doente a minha... Fulano está doente e eu preciso dele aqui por esses dias, mas ele está na cama. Faz falta. Bom, tira dele o que ele tem, que ele se levante, porque eu preciso dele aqui. A palavra não foi falada sobre o tumor da irmã Branham? Palavra falada, e ela nem sequer escutou a palavra. Olha, o médico vai tocar nela, no fulano, e não faz falta aí. Esse rapaz, essa moça nos faz falta agora aqui, porque estamos aqui. Olha, que seja curada, que seja curada. E logo de repente aparece para ele, mas tu não estava doente? Algo aconteceu, é que foi um crente quem falou. Foi um filho adotado que falou. Falou crendo nisso. E aconteceu o efeito disso nessa pessoa que nem sequer ela escutou isso. E não teve que ter fé para crer em algo. Eu me curei. O que foi que aconteceu? É que alguém te amava e falou a palavra e tu ficaste curado. Foste curado. E aí é que vai se saber que foi a palavra falada de um adotado. Meus filhos estão perdidos no mundo. Eu os quero ter comigo. Eu te os dou, não fiques preocupado com eles. Apenas crê nisso, eu te os dou. E depois, olha, que coisa. Os tenho aqui no milênio, na eternidade. Corrijam, os tenho aqui na eternidade, porque eles não estarão no milênio. E aí, vamos se lembrar, porque 1000 anos é um dia. Lá na eternidade ele vai dizer, olha, tu tinhas razão quando tu me falaste comigo, que tu irias ter os teus filhos, ou a tua família, ou o pai, ou na eternidade. Aqui os tenho. Vê? Outra palavra sendo cumprida. Assim, tudo essas amostras ou amostragens serão uma realidade completamente, logo serão uma realidade completa, porque já estão sendo materializadas, cumpridas de uma certa forma, tudo isso, mas não se dão conta, talvez não percebam, não percebemos as coisas que já estão acontecendo, mas cada vez vai se tornar algo mais comum, mais corrente, mais normal, mais comum, e depois, diz o irmão Branham, que a cura vai ser uma coisa normal, comum, porque já são filhos adotados, conscientes daquilo que estão falando. E ser conscientes é que esse subconsciente se faz consciente, se torna consciente, torna-se o quê? Vem a ser o quê? Se tornar o quê? Profetas, pequenos messias, conhecedores, completamente conhecedores do programa divino completo, ou seja, é algo grandioso que está acontecendo aqui, nesse quartinho de madeira no coração. Está acontecendo um grande milagre, onde filhos e filhas de Deus estarão falando a palavra e as coisas acontecerão. Você já verá o resultado de tudo o que estiveram escutando ou estão escutando e continuarão escutando. E isso, aquilo que isso vai produzir. Mas se não escutam, não se pode produzir algo do qual tu não escutastes, ou daquilo que tu não escutastes. Assim que dentro da pregação, dentro da revelação dos trovões, aí está o mistério. Aí está esse poder divino. Aí está tudo selado, trancado nos trovões. Diz o irmão Branham, apenas temos suficiente fé. Apenas. E isso foi uma manifestação grandiosa. Temos suficiente fé para a cura divina. Precisamos desses trovões. Ele os mandará. Agora, olhem o conteúdo que há nos trovões. Não, que os trovões já foram falados. O que foi que aconteceu que tu não estás já adotado? Os trovões estão se falando agora. Lá foi uma revelação daquilo que seria essa fé de rápido. Porque falando os trovões e abrindo esse mistério é que vai produzir a adoção, a transformação dos mortos, a ressurreição, porque tudo está selado, trancado nos trovões, tudo está aí dentro.
Quando se fala isso, então saem as promessas. Para que aquele que as crê ou crê nelas e faz parte dele, ou se tornam ele, então são materializadas no meio de cada indivíduo, de cada escolhido. São materializadas. Bom, continuamos. Deus os abençoe, Deus os guarde a todos e sempre nos faça estar sempre firmes no Senhor, agarrados desses trovões. Sempre nos encontre assim, dessa voz, agarrados dessa voz, que é uma só voz. Que ele envia um anjo, um mensageiro ele envia. E aí ele diz, ele é o único, diz ele aí, que saberá, que fará essa separação, essa segregação entre aquilo que é correto e aquilo que é errado. Só um, diz, o anjo do Senhor. Continua sendo o mesmo eu sou. O mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo que o povo hebreu vai dizer, mas... o que é que tu fazes lá? Se este é quem nós estamos esperando, o que tu fazes no meio deles, metido lá? Vejam, tudo isso vai ir se cumprindo cada vez mais e mais neste tempo. E vamos nos regozijar muito, nos alegrar muito quando isso aconteça. E que também sejam parte, façam parte dessa obra, desse labor, desse trabalho, e com prudência e com entendimento, que Deus nos ajude nesses tempos, ou nesse tempo que está muito, muito próximo. Eu conto com vocês. Glória a Deus. E eu sei que vocês contam comigo. Amém, Senhor, assim é. Porque não tem outro povo, não tem outro mensageiro. Daqui é o rápido. Ele veio para buscar a sua noiva. E isso é o que ele está cumprindo. Ele veio para prepará-la, para levá-la. E isso é o que ele está fazendo. Não está fazendo outra coisa, está preparando-a para levá-la. Está preparando filhos e filhas de Deus e está abrindo esses mistérios, e assim eles estão recebendo a revelação que eles precisam para ser raptados. De modo que, em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas e conscientes de que estamos bem pertinho de obter todas essas promessas. Tudo é numa forma progressiva, por isso eu tenho lhes falado, não fiquem desesperados, não se desesperem, mantenham-se aí, fiquem aí dentro do aposento alto, bom? Vamos continuar, porque já, se nós continuamos até a quinta-feira, porque não tem forma de parar. Fazemos uma pausa, como ele sempre dizia. Eu te amo, Senhor, eu também amo vocês. Deus os abençoe. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.